Tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro Direto, o que é, como comprar, quais os impostos, descomplicar de vez a marcação a mercado. E no final, uma dica de ouro que todo investidor do Tesouro deveria saber. O Tesouro Direto é uma parceria do governo federal com a B3, a nossa Bolsa de Valores brasileira, e por isso é considerado um dos investimentos mais seguros. Isso porque quando você investe no Tesouro, você está literalmente emprestando dinheiro para o governo federal. Então, imagine um cenário de crise. O primeiro setor a sofrer seriam as empresas, pois as pessoas passam a gastar menos. O segundo setor a ser afetado seriam os bancos. O setor bancário é um setor extremamente perene e dificilmente os bancos ficam no prejuízo, mas em um cenário muito difícil, os bancos seriam o segundo setor a ser afetado. Isso porque as pessoas e as empresas em dificuldade poderiam não honrar os seus compromissos com empréstimos. E apenas em um cenário muito catastrófico, o governo de um país quebra. O governo seria o último a quebrar. Os investimentos no Tesouro Direto antigamente eram definidos por essa sopa de letrinhas aí. Então, se você ainda vê essas letras em algum lugar, você já sabe que elas se referem ao Tesouro Direto. Os investimentos no Tesouro podem ser classificados ainda como pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Por exemplo, o Tesouro Selic leva esse nome porque vai render a taxa Selic, ou seja, é um investimento de renda fixa, pois você já sabe a sua rentabilidade no momento da contratação vai render a taxa Selic. Mas você não sabe qual vai ser a taxa Selic, pois ela pode sofrer variações ao longo do tempo. Já no caso dos pré-fixados, você trava a taxa no momento da contratação. Então imagine que você investe no Tesouro pré-fixado hoje, e hoje a taxa Selic está 13,75%. O seu investimento terá a rentabilidade de 13,75% até o final da aplicação, independentemente de a taxa Selic cair. Esse tipo de investimento é para quem aposta na queda da taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic cair para 5%, o seu investimento continuará rendendo 13,75%, porque você prefixou, congelou aquela taxa no momento da contratação. Para entender a marcação a mercado, é muito importante conseguir entender essa classificação. Então, já os do tipo híbrido, se diz híbrido porque eles vão render um índice pós-fixado, que pode sofrer variações ao longo do tempo, mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, o IPCA+, vai render o índice IPCA mais uma taxa pré-fixada no momento da contratação. Já os com juros semestrais funcionam da mesma forma, porém pagam juros a cada semestre. Você recebe na sua conta. Os investimentos do tipo pré-fixado e do tipo híbrido são os que possibilitam a marcação a mercado. Já o Tesouro Selic, ele se valoriza ou se desvaloriza conforme a variação da taxa Selic. Eu estou agora aqui no site do Tesouro Direto. Vamos fazer uma compra para que você veja como é simples. Então a gente vai clicar aqui em Login e aqui você vai preencher os seus dados. Você pode entrar ainda com uma conta Gov também. Se você não tem uma conta, você pode criar uma. O link vai ficar na descrição. Então vamos fazer o login e essa é a página que é apresentada, onde você pode ver os investimentos que você já tem se você clicar aqui.
Então a gente vai aqui em investir e todos os investimentos vão ser apresentados aqui para que você escolha. Então a gente vai escolher esse aqui, o Tesouro Pré-fixado 2026. Cliquei em adicionar, ele já foi lá para o carrinho. E aí, hoje o mercado está fechado. Mesmo assim, eu posso deixar a minha ordem de compra aqui. E assim que o mercado abrir, ela vai ser feita. Então eu vou escolher aqui a instituição, a minha corretora. E vejam que o valor mínimo de investimento é a partir de R$ 35. Vou escolher R$ 35, a gente vai aqui para baixo e como o mercado está fechado, eu vou escolher agendar. Clico em agendar e pronto, o investimento estará feito. Uma pergunta frequente é se você precisa ter uma conta em uma corretora para investir no Tesouro Direto. E a resposta é sim. Então eu vou fazer uma compra aqui pela corretora também, para você ver como é fácil. Se você não tem um cadastro, é só fazer. Como eu já tenho, vou fazer o login. Essa é a página inicial que vai ser mostrada. Então a gente vai clicar aqui em investir e então vamos selecionar renda fixa, Tesouro Direto. Então aqui é só escolher qual você quer e confirmar o pagamento. Agora que a gente já fez uma compra, vamos entender a marcação a mercado. Em todos os títulos do Tesouro há uma rentabilidade contratada, que é aquela que você já sabe no momento da sua aplicação. Porém, o rendimento do título é vinculado a um índice e o índice sofre variação ao longo do tempo. Então, a sua rentabilidade real também vai sofrer variações ao longo do tempo. Dessa forma, se você levar o título até o vencimento, você sempre vai receber a rentabilidade contratada, independente da variação que ele sofreu. Mas, se você fizer o resgate antecipado, você pode ter uma rentabilidade real maior do que a contratada, como nesse exemplo, ou uma rentabilidade menor do que a contratada. Essa é a marcação a mercado. Para entender essas variações, imagine o Tesouro IPCA. Quando o índice IPCA cai, o título IPCA se valoriza. E aqui o tempo é importante. Então, nesse cenário, o Tesouro IPCA mais 2055 teria uma valorização maior do que o Tesouro IPCA+. Para explicar melhor, eu vou utilizar esse exemplo aqui do Tesouro Pré-fixado 2026, mas você pode usar o mesmo raciocínio para o Tesouro IPCA+. Então você precisa entender como é criado o Tesouro Pré-fixado. Esse é um título que sempre vai valer R$ 1.000 no momento do resgate, isso para cada unidade. Então, é como se o governo literalmente escrevesse em um papel, vale R$ 1.000, porém, só em 2026. Por isso que ele leva o nome Tesouro Pré-fixado 2026. E agora o governo está disposto a vender ele para você por R$ 720. E como eles chegaram nesse preço? Se o título vale R$ 1.000 em 2026 e a rentabilidade dele é de 12,40%, então você precisa imaginar que esse título só nasce lá no futuro. Sobre esses R$ 1.000 em 2026, vamos diminuir 12% a cada ano até chegar na data atual. Então, R$ 1.000 menos 12% em 2025, menos 12% em 2024, assim por diante. E aí se chega no valor dele hoje. É por isso que no caso da taxa Selic cair, o seu título se valoriza. E imagine agora que a taxa Selic caiu para 5%. Então o governo agora pega esses R$ 1.000 e vai diminuindo 5% até chegar na data atual. E aí, R$ 1.000 menos 5% durante esse período vai resultar em um valor maior hoje.
do que R$ 720. E faz sentido que seja assim. Você pode imaginar também que a marcação a mercado é como se fosse um bônus que o governo está te pagando, nesse exemplo aqui, para que você não segure esse título até o vencimento. Ora, se o governo consegue agora pegar emprestado com uma taxa menor, que é melhor para ele, deixar esse título na sua mão é ruim para o governo, pois você está recebendo um juro mais alto do que o atual. Então ele te oferece esse pequeno bônus para que você devolva esse título e não fique segurando ele. Depois que você já fez a sua compra, você pode vir aqui no site do Tesouro e aqui vão ser listados todos os seus investimentos. Você pode escolher cada um deles aqui e ver a marcação a mercado. Depois de clicar no investimento, você vai clicar nesse íconezinho aqui no canto. E olha só, ele te mostra aqui a rentabilidade teórica, essa linha azul, e a rentabilidade real. Então veja que nesse momento, por exemplo, uma marcação a mercado, ou seja, um resgate antecipado desse título, pode ser vantajoso. E agora nós vamos te falar aquela dica de ouro. Mas antes, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, se te acrescentou algo, pedimos que você retribua se inscrevendo no canal. É de graça e não custa nada para você e vai nos ajudar a entender o tipo de conteúdo que vocês querem aqui. E a nossa dica de ouro é como calcular a marcação a mercado antes de comprar o título, porque nessa tela você está vendo, você pode ver a marcação a mercado, mas é depois que você já comprou o título. Então a gente vai voltar na página inicial do Tesouro e ao invés de ir aqui em simulador, você vai descer lá embaixo e procurar calculadora. E aqui você vai preencher com os dados. Vamos escolher aqui como exemplo o Tesouro Pré-fixado 2026. Preenchemos aqui com a data de hoje, data do investimento, valor investido R$ 1.000. A rentabilidade do investimento você vai encontrar no próprio site do Tesouro. Então, na página inicial, novamente, você vai aqui para baixo e procura Veja todos os títulos. E aqui serão apresentados todos os títulos. Então, o Tesouro Pré-fixado 2026 remunera atualmente com 12,53. Esse valor a gente vai colocar lá, 12,53. A taxa de administração eu vou colocar 0, porque a minha corretora não me cobra taxas. Vamos clicar em calcular. E aqui a ferramenta vai te dar um relatório completo. Veja só, como havíamos dito antes, caso você leve o título até o final, ele sempre vai render o que foi contratado. 12,53. Mas o que a gente quer é calcular uma possível marcação a mercado. Então a gente volta aqui com os mesmos dados que a gente preencheu e vamos clicar em simulação avançada. E aqui a gente preenche com a data do nosso resgate. Vou colocar aqui como exemplo 2024. Aqui a gente precisa preencher qual o valor que a gente acha que vai estar a taxa atrelada ao nosso título no momento do resgate. E mais uma dica interessante para você aqui. Vamos aqui na página do Banco Central, onde é disponibilizado o relatório Focus do Copom. O link vai ficar na descrição. Vamos clicar aqui em download. E aqui você vai ver qual é o valor que a taxa Selic pode estar em 2024. É o próprio Banco Central falando para você. Então aqui eles estão prevendo uma taxa Selic em 9,75 em 2024 e de 8,5 em 2026. Então vamos colocar esse valor lá, 9,75. 9,75.
Lembra que quando a taxa cai, o título se valoriza. Então vamos clicar aqui em calcular e veja agora o resultado. A rentabilidade bruta aumentou para 17%, ou seja, caso esse cenário fosse confirmado, a sua rentabilidade seria de 17%, uma rentabilidade excelente. Mas lembre-se que a gente disse, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade no caso de uma marcação a mercado. Então vamos fazer essa mesma simulação com o Tesouro Pré-fixado 2029. Então a gente vai deixar os mesmos dados de preenchimento e mudar aqui para Tesouro Pré-fixado 2029. E agora calcular. Olha só o resultado, agora uma rentabilidade de 27%. Então aqui eu coloquei lado a lado para que você possa visualizar melhor. Veja que a diferença é de quase 10%, mas isso não significa que você deve sair correndo para investir no Tesouro, pois há outros investimentos que também podem oferecer uma excelente oportunidade nesse momento. Então deixe aí seus comentários se você já investe ou se pretende investir no Tesouro. Qual é a sua expectativa sobre a taxa Selic? Você vai levar o título até o vencimento ou pretende fazer uma marcação a mercado? Qual é a sua estratégia? Lembrando que o conteúdo desse vídeo não é uma indicação de compra ou venda de nenhum ativo, mas apenas a nossa opinião sobre esse assunto com o objetivo de promover educação financeira. E se você não viu os outros vídeos dessa série de como investir na bolsa, clica aí no card.